Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa passagem bíblica, assim, fundamental. Gênesis 45. Aquele momento incrível, né? Quando José se revela aos irmãos lá no Egito. Exato. E a nossa conversa vai ser guiada por um estudo. O nome é José se revela, Providência e Redenção. Um material bem interessante. Sim. A ideia aqui é explorar o clímax dessa história toda. A revelação, claro, o perdão e principalmente o que o estudo diz que estava rolando por trás, né? A tal da providência. Isso, o propósito maior por trás dos eventos. Então, vamos lá. Preparados? Com certeza. Bom, só para a gente relembrar rapidinho. José, que agora é o governador do Egito, tá ali com os irmãos, aqueles que o venderam anos atrás. Uma situação tensa. Muito. E ele não consegue mais se conter, sabe? Manda todo mundo sair da sala e, chorando muito, ele fala: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Uau! Que cena! O impacto disso nos irmãos. Imagina, um choque total. Mas ele logo tenta acalmar, né? Diz que, olha, não fiquem tristes porque na verdade foi Deus quem me mandou para cá. Exato. Para preservar a vida de vocês durante essa fome toda. Isso. Aí ele pede para buscarem o pai, Jacó, e virem todos morar perto dele, lá em Gósen, com a bênção do faraó e tudo. É uma reviravolta impressionante na história. Totalmente. E o estudo que a gente está usando, ele foca muito em como o próprio José interpreta tudo isso, né? Justamente, pega os versículos 4 e 5, por exemplo. José diz: Não vos entristeçais, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. O ponto central que o estudo destaca é essa ideia da providência divina. Deus agindo nos bastidores, digamos assim. Mas espera aí. Ele fala, Deus me enviou, mas logo antes ele lembra, a quem vendestes. Não parece contraditório? Ou como se ele estivesse aliviando a barra dos irmãos? É uma ótima pergunta. E o estudo argumenta que não é bem isso. José reconhece o mal que fizeram ele. Ele não ignora o a quem vendestes. Tá. Mas ele imediatamente redireciona o foco. Ele aponta para um propósito maior que Deus deu para toda aquela situação terrível. É como se dissesse: vocês fizeram o mal sim, mas olha o que Deus fez com isso. Entendi. Não anula a ação deles, mas mostra um resultado diferente do que eles pretendiam. Exatamente. E o versículo 7 reforça isso. Deus me enviou adiante de vós, para salvar-vos a vida por um grande livramento. De novo, a ação divina em primeiro plano. Mas a responsabilidade deles continua ali, né? Pela traição inicial. Continua. O estudo enfatiza essa tensão. A providência age, mas não apaga a responsabilidade moral. Age apesar da maldade humana, ou até através dela, mas sem inocentar quem fez o mal. Faz sentido. E quando ele pede para contarem da glória no Egito, isso não soa meio arrogante? O estudo interpreta diferente. Não como vaidade pessoal, mas como um testemunho do que Deus fez. Tipo, contem sobre a vitória que Deus me deu depois de toda a humilhação. É sobre a ação de Deus na vida dele. Entendi a leitura. E o estudo também vai além do Gênesis, né? Fala de uns textos chamados apócrifos. O que seriam? Isso. São escritos antigos, judaicos, relacionados com a Bíblia, mas que não entraram no cânone oficial da maioria das tradições cristãs ou judaicas. Tipo o Livro dos Jubileus, o Testamento dos 12 Patriarcas. E o que eles acrescentam a essa história de José segundo o estudo? Eles meio que amplificam, sabe? Dão mais cor à narrativa que já está em Gênesis. O estudo diz que eles detalham mais o chorro do José, lembrando dos sonhos de jovem. Ah, os sonhos. Isso. E como ele via a posição dele ali no Egito como parte do cumprimento da promessa feita a Abraão, sabe? E também falam mais do reconhecimento explícito do pecado pelos irmãos. Eles se arrependendo mesmo. Exato. E tem até o testamento de José, que narra a resistência dele às tentações, tipo a da mulher de Potifar, mostrando que a fidelidade dele foi recompensada por Deus. Interessante como essas fontes tentam preencher alguns detalhes, né? Mas voltando para o Gênesis 45 mesmo, o estudo entra pesado nas diferentes interpretações teológicas, certo? Entra sim. E aí a coisa fica complexa, porque essa passagem mexe com muitos conceitos teológicos importantes. Tipo quais? Bom, o estudo contrasta com a visão calvinista, por exemplo.
O calvinismo enfatiza muito a soberania de Deus, a predestinação. A ideia de que tudo já está determinado. E como Gênesis 45 se encaixa aí? Ou não se encaixa? O estudo argumenta que Gênesis 45 mostra Deus agindo sobre as escolhas humanas, e não apenas seguindo um roteiro pré-escrito onde os irmãos não teriam escolha. A responsabilidade deles é mantida. Não é um fatalismo, entende? E do outro lado tem o arminianismo, que foca mais no livre-arbítrio, na escolha humana. Isso. Mas aí o estudo aponta que, mesmo com a escolha livre dos irmãos de fazer o mal, a soberania divina claramente redirecionou as consequências para um bem maior. Ou seja, não é só livre-arbítrio sem um plano maior agindo. É um equilíbrio delicado. Muito. O estudo também menciona como o catolicismo poderia, talvez, ver José como uma figura de mediador, mas ressalta que o próprio José no texto aponta direto para Deus como salvador principal. E tem mais visões que o estudo analisa. Sim, aborda a interpretação judaica tradicional que vê José como um símbolo da restauração futura de Israel. O estudo concorda em partes, mas sugere que a narrativa talvez aponte para uma salvação um pouco mais ampla. Interessante. E também contrapõe uma ideia que poderia surgir, talvez de vertentes espiritualistas, de karma. Tipo, José sofreu porque mereceu de alguma forma. Ah, a lei de causa e efeito pura e simples. Exato. O estudo refuta isso, dizendo, não, José sofreu pela maldade dos outros, foi uma injustiça. E Deus usou essa injustiça para um propósito redentor. Não foi um simples colher o que plantou da parte de José. Nossa, quantas camadas de interpretação. Muitas. O ponto-chave que o estudo amarra é que não importa a lente teológica que você use, calvinista, arminiana, católica, judaica, Gênesis 45 te força a pensar nessa dinâmica complexa. A dinâmica entre a ação de Deus e a ação humana. Isso. Como a providência divina interage com a liberdade e até com a maldade humana e consegue transformar o mal em bem para cumprir um propósito maior. Nesse caso, preservar a linhagem da promessa messiânica. Faz todo sentido. A história realmente não se encaixa em caixinhas simples. De jeito nenhum. Por isso, o estudo conclui que Gênesis 45 é, assim, um ponto neurálgico para a gente refletir sobre essa interação. Mostra um Deus que não é pego de surpresa pelo mal, sabe? Mas que o redireciona para os seus próprios fins de salvação e redenção. E isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Além de toda essa discussão teológica que é super rica. Fico pensando como essa tensão que a gente vê na história entre a nossa liberdade de agir para o bem ou para o mal e a possibilidade de existir um plano maior, talvez divino, que se desenrola apesar de nós ou através de nós, como isso ressoa na forma como a gente lê os acontecimentos do mundo hoje, ou até as reviravoltas na nossa própria vida. É uma excelente reflexão para levar. Como entender os eventos inesperados, as dificuldades, as reviravoltas, à luz dessa possibilidade de um propósito maior agindo. Exato. Fica aí para a gente pensar.